Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 29 de julho de 2025. No Esporte Cultura de hoje, a gente vai falar sobre o Paysandu que ficou no empate contra o Atlético e segue na zona de rebaixamento. Graças a Deus, estamos 8 jogos invictos aí. Vamos para brigar aí para sair dessa zona. O Leão encara o Goiás em busca do G4. E concentrado para lá, para se Deus quiser fazer um grande jogo. E também temos um bate-papo ao vivo com o novo coordenador técnico da Tuna Luz Brasileira, Júlio César Nunes. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão, beleza? O Esporte Cultura com o Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Grande abraço ao pessoal de casa. E a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Ivo, um abraço para todo mundo que está em casa. Os maiores tunantes que tem aqui no estúdio, por enquanto, que daqui a pouco vai chegar mais um. Tem dois aí, né? Assessora também. E ontem na Curuzu lotada, o Paysandu ficou no empate com gosto amargo contra o Atlético e permanece na zona, mesmo com 8 jogos de invencibilidade no comando de Claudinei Oliveira. Vamos acompanhar na reportagem da Jordana Crumpanzer. Dizem que a lua crescente representa um período de crescimento e manifestação de objetivos. E essa era a necessidade do Paysandu, que entrou em campo no estádio Bampará Curuzu. Iluminado pela manifestação e pela ação, no primeiro tempo as ações do jogo foram comandadas pelo Papão. Apesar de tantos desfalques no meio de campo, mas o Atlético saiu na frente no placar, com Wellington Torrão em contra-ataque de Almanac, marcando para o time mineiro aos 23 minutos. Mas a resposta bicolor foi imediata. Denner pegou a sobra dentro da grande área e largou o pé. Nosso grupo se fechou cada vez mais, a gente sabe que nosso grupo é muito bom, a gente pode sair dessa situação. Infelizmente não conseguimos resultado positivo hoje, mas esse um pontinho lá na frente vai nos ajudar. Na volta do intervalo, a torcida gritava um único nome, Edilson. O jogador voltava de lesão, mas foi com ele que o Paysandu investia no ataque. Mas a intensidade não virou produtividade. E Gabriel Mesquita mais uma vez se tornou o nome do jogo para o Papão. O Paysandu fecha o primeiro turno da Série B com uma sequência muito interessante sob o comando do técnico Claudinei Oliveira. Agora são 8 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 4 empates. O empate manteve a equipe bicolor na zona de rebaixamento, mas com os objetivos manifestados para o retorno da Série B. Nada vai ser fácil, né? Todas as equipes são bons, o Atlético é uma equipe muito boa. Anulou nossas jogadas ali, para vocês verem que a bola não chegou em mim, não chegou no alto, ninguém conseguiu cruzar, porque eles conseguiram anular certinho. Mas nosso time está certinho, graças a Deus estamos 8 jogos invictos aí, e vamos para brigar aí para sair dessa zona. São 4 vitórias e 4 empates do Paysandu nos últimos 8 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ivo, o Paysandu vai terminar o primeiro turno da Série B na zona de rebaixamento. E ontem fez um jogo bem difícil contra o Atlético. Olha, eu tinha a impressão de que o Atlético Goianiense havia sido o adversário mais difícil do Paysandu aqui em Belém. Mas ontem eu mudei de ideia. O Atlético fez uma partida muito boa e gerou grandes dificuldades para a equipe bicolor. Olha, Matheus, concordo inteiramente. Inclusive, não foi o resultado que a torcida do Paysandu esperava, mas eu tenho absoluta certeza que a torcida do Paysandu saiu inteiramente satisfeita com aquilo que viu, porque o Paysandu lutou, brigou bastante, o time do Atlético é excelente, aquele ponta Max inferniza qualquer defesa, o lateral direito também é muito bom. De um modo geral, o time é bem harmonioso sob o comando do português Rui Duarte. O Paysandu não decepcionou, encarou bem o Atlético, reagiu logo depois do primeiro gol, teve até certa pequena supremacia no primeiro tempo, embora na fase final quem predominou foi a equipe do Atlético. Mas foi um resultado razoável para o Paysandu, fica na zona do rebaixamento, mas bem perto da turma que escapou dessa zona. Então não há motivo nenhum para preocupação, é de acreditar que o Paysandu siga nessa mesma toada durante algum tempo, procurando somar mais pontos na classificação. Desde quando o Claudinei chegou, apenas um time somou mais pontos que o Paysandu na Série B, que foi justamente o Atlético.
que ontem empatou contra a equipe bicolor. O Atlético tem uma vitória a mais em relação ao Paysandu nesse mesmo período e é justamente o critério que hoje, por exemplo, deixa o Atlético numa condição um pouco melhor em relação àqueles times que estão brigando para não cair. De qualquer forma, Jordano, o Paysandu um pouquinho abaixo do que a gente viu nesses jogos sob o comando do Claudinei, ou foi o Atlético que, de fato, imprimiu mais dificuldades para a equipe bicolor? Acho que foi a questão do Atlético. O Paysandu estava com muitos desfalques no meio de campo, mas o Claudinei Oliveira é um técnico que sabe trabalhar com um elenco muito limitado. E eu acho que a gente viu isso. O Atlético muito organizado, muito fechadinho em campo, as linhas muito próximas, um time extremamente organizado. O Paysandu sofreu, principalmente no meio de campo. A bola não chegava no Diogo Oliveira, não tinha como. O próprio Garcês, que estava sendo o jogador destaque do Paysandu nas últimas partidas, não conseguiu ter liberdade para jogar, não teve tanta produtividade, mas de qualquer forma, com alguns erros individuais do Paysandu, como foi o Brian na partida, no entanto que a torcida estava em coro lá na Curuzu pedindo o Edilson, acho que ficou de bom tamanho esse empate para o Paysandu. De qualquer forma, quando o Edilson entrou também deu um respiro a mais no momento de fragilidade do Paysandu, mas segurou muito bem uma equipe que fez um jogo muito interessante dentro de uma Curuzu lotada, que isso é muito difícil. Normalmente as equipes chegam e sentem essa atmosfera, essa energia, mas o Atlético não, foi muito bem na partida de ontem. Outro detalhe que eu queria destacar antes da gente falar sobre o Águia na Série D, bom jogo, tá? No geral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, às vezes a gente questiona a qualidade de alguns jogos aqui no futebol brasileiro, mas ontem o Atlético e o Paysandu proporcionaram um bom jogo, assim, para quem acompanhou do estádio, para quem torce para o Paysandu, para quem estava secando, para quem não estava assistindo o jogo aleatoriamente. Eu acho que conseguiu sair bem satisfeito com o jogo entre Paysandu e Atlético. Vamos falar agora da Série D, porque o Águia, mesmo com a eliminação na competição, o clube cumpriu a metade ou uma meta do calendário cheio no ano que vem, com a Copa do Brasil, Copa Verde, Parazão e também a Série D. E o técnico Silvio Criciúma falou sobre os objetivos da equipe. Vamos ouvir. É só lamentar, né, essa infelicidade de um minuto, escapou a nossa classificação e manter vivo, né, o sonho do acesso, que infelizmente não faz mais parte da realidade do Águia em 2025, mas que em 2026 eu tenho certeza que será um time muito forte, né, que vai jogar novamente a Série D, tem o calendário, vai jogar a Copa do Brasil, né, vai ser um time mais forte no Campeonato Paraense, Copa Verde, Supercopa Grão-Pará. Esse calendário que foi adquirido, né, no esforço de muitos nesse ano, de vários atletas que vestiram essa camisa, assim como todos da comissão, né? E o Águia seguirá forte, pode ter certeza. É uma dor de todos, né? É um lamento ruim pelo momento, profundo, triste, mas a vida segue. Quase um Ctrl-C, Ctrl-V, o copia e cola da temporada 2026 do Águia em relação a temporada de 2025. Sei. As únicas novidades, a única novidade é que o Águia vai disputar a Supercopa Grão-Pará no início da temporada. Vai jogar contra o Remo, até porque o Águia foi campeão da Copa Grão-Pará e enfrenta o Remo, que foi o campeão paraense. No mais, é o mesmo calendário que o Águia teve em 2025. Vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar também a Série D do Campeonato Brasileiro, Ivo. Então, assim, apesar das circunstâncias ruins que o Águia foi eliminado da Série D, além da Copa Verde, que o Águia vai disputar ano que vem, dá para dizer que não é uma terra arrasada. O Águia tem uma temporada que vem ainda cheia de competições e de jogos. A preocupação de todos os clubes e a diretoria é que haja esse calendário a ser preenchido pela equipe. E o Águia, então, cumpriu a sua tarefa. Eu já comentei muitas vezes que o Águia foi um time cheio de altos e baixos. Mais fracassos em alguns jogos importantes e a decepção de um gol em cima da hora numa falha do goleiro Xandão. De qualquer maneira, em termos práticos, em termos de planejamento, o Águia está com tudo pronto para disputar a temporada passada com o mesmo calendário que teve esse ano. E a gente espera que ele continue marcando sua presença cada vez melhor, já foi até melhor do que isso, do que apresentou este ano, mas se destacando no Campeonato Paraense, o nosso Parazão. Eu brinquei que na Série D a competição deu várias chances para o Águia se recuperar. Vai lá, Águia, O Águia não quero. Mais uma chance, não E tem nada. problema, Águia, vai mais uma vez. Agora é a temporada 2026 que vai dar essa chance para o Águia se recuperar e ao mesmo tempo deixar uma impressão melhor do que foi a temporada de 2025. Porque assim,
eu tenho a percepção de que existe os fatos e as impressões, né? Certo. O Águia, embora tenha conquistado, digamos assim, essas metas para a temporada 2026, deixou impressões ruins em 2025, Jordana. Sem dúvida. Eu acho que essa questão do futebol está sendo muito generoso com o Águia de Marabá. E eu não acho justo essa campanha de 2025, de 2024, porque a gente está falando de uma equipe que conseguiu chegar à segunda, à terceira fase da Copa do Brasil, pegou dinheiro em todos esses anos e um bom valor financeiro, não conseguiu investir em uma boa equipe. Ano passado fez contratações a rodo, nenhuma rendeu o suficiente para o Águia. Não conseguiu encontrar um bom técnico, com todo respeito ao Silvio Criciúma, mas ele foi um sobrevivente nessa temporada. Muitos técnicos já caíram por muito menos aqui no futebol paraense e no momento que teve um problema que precisava mudar, que precisava focar numa boa temporada para o Águia, quem sabe em acesso, fazer uma excelente Série D. Tudo bem que a gente sabe que clubes que têm um limite financeiro, eles vão escolher a competição que vão colocar a força máxima. Série D poderia ter sido um objetivo do Águia, que tinha dinheiro, que tem dinheiro para fazer isso, de tantas competições que participou e de tanto que chegou na terceira fase da Copa do Brasil nos últimos anos, mas esse dinheiro não surtiu, não apareceu para o Águia de Marabá. Agora a gente vai falar sobre a seleção brasileira feminina de futebol, que vai tentar mais um passo para manter a hegemonia continental. O Brasil enfrenta o Uruguai hoje às 9 da noite no estádio Casablanca, em Quito, pela semifinal da Copa América Feminina. E olha só, a seleção nunca ficou fora de uma final da Copa América. Nas 9 edições já disputadas, o Brasil tem 8 títulos, 91, 95, 98, 2003, 2014 e 2006. E se o Brasil vencer hoje, enfrenta a Colômbia na final, que passou pela Argentina nos pênaltis ontem à noite. Lembrando que você acompanha os jogos ao vivo na nossa seleção, aqui na tela da TV Cultura do Pará. Seleção brasileira feminina que foi crescendo gradualmente de desempenho, de rendimento nessa Copa América. Agora chega na semifinal para encarar o Uruguai, já de olho também na Colômbia. Caso o Brasil consiga se classificar, dá para dizer que vai ser uma final esperada, né, entre Brasil e Colômbia, das duas seleções que, pelo menos nos últimos anos, conseguiram ter maior progressão no futebol feminino aqui na América do Sul. Sem dúvida, acho que a Colômbia, já falei isso aqui no Esporte Cultura, teve uma ascensão muito grande, tanto no masculino quanto no feminino, depois da última Copa do Mundo. É uma grande seleção, mas eu estou muito confiante no Brasil. Se a fase de grupos a gente teve essa evolução gradual da seleção brasileira, e é muito importante a gente destacar que em muitos jogos o Arthur Elias usou uma equipe mista, deu rodagem para jogadoras que estavam no banco de reservas e conseguiu goleadas. Agora na fase mata-mata, né, nessa fase da Copa América, é melhor ainda, porque ele é um técnico que ele é carreiro, ele sabe jogar esse mata-mata, é o maior vencedor feminina, então a gente tem um técnico que tem tudo para fazer muito bonito, já estamos fazendo história. A seleção brasileira feminina hoje é a 4ª maior seleção do mundo, isso é histórico. Depois dessa Copa América, que se sair vencedora, né, campeã, a gente vai seguir no ranking da FIFA, e isso é muito interessante pensando na Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Só para acrescentar aqui a informação dos títulos da seleção, tá? Porque eu não consegui falar. Foi 91, 95, 98, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022, além de um vice-campeonato em 2006. Lembrando que você acompanha os jogos da Copa América da Seleção Brasileira aqui na tela da TV Cultura do Pará, e o jogo de hoje não vai ser diferente. E com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEL, o Parque da Cidade em Belém foi palco da COP30 de Muay Thai no último sábado. O evento reuniu mais de 500 espectadores e promoveu 30 lutas entre 60 atletas, destacando-se como uma das maiores competições da modalidade no estado. A iniciativa foi a Federação Tradicional de Muay Thai do Estado do Pará, com apoio da CEL e da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, a CEGEL. O secretário da CEL, Cássio Andrade, esteve presente e ressaltou a importância da parceria entre o governo do estado e a Federação para o Desenvolvimento do Esporte. Vamos ouvir. Copa COP30 de Muay Thai, junto com a Luciana, presidente da Federação Paraense de Muay Thai, em parceria com o governo do estado do Pará, realizando essa importante competição que fez aqui 30 lutas radicais no sábado de hoje, no maior parque do Brasil, que é o Parque da Cidade.
Competição maravilhosa e o governo do estado do Pará e a federação trabalhando junto para fomentar o esporte paraense e fazer com que os nossos atletas cada vez mais brilhem levantando a bandeira do Pará. Muito legal, achei a iniciativa e também o nome, na Copa COP30. A Jordana disse que vai participar da Copa COP31. 31 eu vou. E olha que legal, Belém vai receber o seminário de arbitragem da CBF. Durante o evento, cerca de 60 profissionais que trabalham na arbitragem paraense vão passar por um processo de imersão, reciclagem e observação. O evento vai ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de agosto e também vai contribuir para identificar novos talentos no estado. Bora conferir o que disse o presidente da FPF, Ricardo Gluckpol. Bem, pessoal, estamos aqui na CBF hoje com o Rodrigo Sintra, que é presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, para dar uma grande notícia para a arbitragem paraense. Estaremos no dia 26, 27 e 28 em Belém, promovendo um seminário regional de arbitragem, que irá identificar novos talentos do Pará, que irá treinar a nossa arbitragem paraense. Não é isso, Rodrigo? É isso aí, presidente Ricardo. É um prazer enorme nós estarmos com vocês no Pará, porque esse seminário, ele não só cuida dos árbitros atuais do quadro nacional, mas também já tem um olhar para a próxima geração, porque é muito importante nós pensarmos na renovação dos árbitros. Estamos indo ao Pará, exatamente a cidade de Belém, para nós cuidarmos da arbitragem local juntamente com a federação. Isso é muito bom para nós, muito bom para o futebol brasileiro. Te agradeço pelo carinho, pela preocupação com a arbitragem do Pará. É isso aí, pessoal. É a federação e a CBF trabalhando para o fomento do futebol. Vamos em frente. Agora bora falar do Leão de Antônio Baena. O Remo entra em campo hoje contra o Goiás, que é líder da competição. Mas uma vitória coloca o Leão de volta ao G4 da competição. Bora conferir na reportagem. O Remo ainda não foi derrotado por nenhum time que está no G4 da Série B. O Leão venceu Coritiba e empatou contra Chapecoense e Novo Horizontino. Um triunfo contra o Goiás, líder do campeonato, vai fazer com que os azulinos encerrem o primeiro turno na 4ª posição. Acredito que, fazendo um balanço geral, a gente vem bem, vem disputando ali com os clubes ali de cima, disputando ali, hora no G4, hora ali em 5º. Então, o balanço que eu faço é bom. O segundo turno agora é importantíssimo também. A gente sabe que vai chegando na reta final do campeonato, vai ficando mais difícil, vai afunilando as colocações, os times vão estudando cada vez mais nós, os adversários, e nós também. Um aspecto que joga a favor do Remo é o histórico de confrontos contra o Goiás. Foram disputadas 11 partidas na história entre os dois. 6 pelo Brasileiro da Primeira Divisão, 3 na Série B e 2 na Copa do Brasil. O Leão tem 7 vitórias no total, contra 2 da equipe goiana e 2 empates. Esse é um jogo difícil, o líder do campeonato vem ali fazendo bons jogos, mas a gente tem um objetivo, e um objetivo muito claro, então a gente precisa também pontuar fora de casa. É uma coisa que a gente está devendo um pouco mais, de ganhar algumas partidas. Então é isso, fazer bem o treino de hoje e ir concentrado para lá, para, se Deus quiser, fazer um grande jogo. Fora de casa, o Remo soma 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas nesta Série B. Curiosamente, o Paysandu abriu a Série B do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Atlético Paranaense. O Remo vai encerrar o primeiro turno da Série B nesse jogo contra o Goiás. O Goiás líder do campeonato e o Remo de olho no G4 da competição. De qualquer forma, independentemente do resultado, que primeiro turno que o Remo vai estar fazendo? Olha, Matheus, eu fiquei surpreso com esse balanço que você fez. O Clube do Remo tem 7 vitórias, 7 contra 2 do Goiás na história da competição entre os dois clubes. Hoje o Goiás é líder, o Clube do Remo está no 5º lugar, não é? Sim. Mas na prática não é uma diferença tão abissal assim entre os dois. É claro que jogando fora de casa, lá na Serrinha, onde o Goiás também perdeu o título da Copa Verde para o Paysandu. O Clube do Remo tem possibilidade de trazer um bom resultado, claro que não é o favorito, não vamos enganar ninguém. Só fiquei surpreso porque eu estava certo que esse Diego Hernandes ia estrear. E parece que não vai. Pela escalação não está prevista a sua estreia, não é isso? Pelo menos 2 semanas ainda. Ainda? Pois é. Todo mundo aguardando esse reforço internacional do Clube do Remo. Vamos ver, o Marrone cresceu muito nos últimos jogos, bastante. Camutanga foi o melhor zagueiro
nessas últimas apresentações do Clube do Remo. O Clube do Remo vai bem encorpado para o jogo, mas é claro, ninguém vai esconder que há o favoritismo evidente do Goiás. O Remo que vai encerrar essa sequência de jogos contra concorrentes diretos agora contra o Goiás. O Remo, em sequência, encarou a Chapecoense, jogou contra o Cuiabá, enfrentou na rodada passada o Avaí, jogou contra o Novo Horizontino e agora enfrenta o Goiás. Tem sobrevivido a essa sequência, agora encerra... Jogo só empatou e ganhou. Exatamente, a última derrota do Remo foi justamente contra o Paysandu no Clássico. E agora encara esse Goiás, Jordana. Goiás começou com desconfianças no campeonato, perdeu na rodada passada, inclusive, mas... Trocou de técnico, agora é líder da competição. Sim, eu acho que o Clube do Remo... Quando a gente fala de favoritismo, a gente já não pode mais discutir muita coisa nessa Série B, né? Porque a gente falou aqui entre Paysandu e Curitiba e olha o que aconteceu fora de casa. Então, eu acho que o Clube do Remo tem condições, sim, de fazer um grande jogo. É uma Série B extremamente equilibrada. São poucas as equipes que chamam nossa atenção de uma forma técnica dentro de campo, de bons jogadores, e a gente está falando de qualidade individual. Então, é muito equilibrada. O Clube do Remo pode chegar fora de casa e surpreender o Goiás, sim, tem condições para isso. E o Ivo falou do Marrone, a gente tem que dar parabéns para o DM do Clube do Remo, porque a gente está falando de Pedro Rocha, de Adailton, de Felipe Viseu, do Marrone, jogadores que estavam com histórico de lesão muito grande, que não estavam rendendo nas últimas temporadas, mas por enquanto no Clube do Remo tá tudo bem, estão conseguindo render bacana, não tiveram lesões significativas que tirassem eles da temporada e estão fazendo, acho que estão ajudando bastante. Então o Antônio Oliveira pode surpreender sim nesse jogo. Vamos de interação no Esporte Cultura antes de encerrar o primeiro bloco. Boa tarde a todos. O Remo tem que mostrar mais qualidades técnicas e garra para ganhar hoje em Goiás. Vamos, Leão. O Zezé Borges, lá do Satélite. E o Rodrigo Maranhão disse o seguinte: ligado sempre daqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Terra de Vinícius Júnior. Mande um abraço para Jordana, Rodrigo Maranhão. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigada. É fã interestadual? Muito obrigado, Rodrigo, pela audiência no Esporte Cultura. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Série D e tem entrevista com o representante da Tuna. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura para falar da Série D. O mata-mata da competição vai iniciar neste final de semana e jogos sendo formados de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Apenas 4 times conquistam acesso à Série C. E esses são alguns dos chaveamentos da competição que você está acompanhando aí na tela. A Tuna, que é o único representante do Pará nessa fase, vai jogar contra o Maranhão. E o vencedor desse confronto encara o ganhador de Central e Lagarto. Esses são os outros jogos, ó. Eu queria destacar, por exemplo, o jogo entre o Independência, que estava no grupo da Tuna e do Águia, vai jogar contra o Altos do Piauí. Vai ter o jogo também da Jacuipense contra o América de Natal. O Manaus vai jogar contra o Imperatriz. O Sampaio Corrêa vai encarar o Manauara, que podia ser um adversário também da Tuna na segunda fase. Vamos ter Ferroviária e Asa. Enfim, tem alguns jogos, Misto e Portuguesa. Jogos bem encardidos nessa segunda fase da Série D. Matheus, só lembrando, jogo de ida e volta, né? Sim. Isso, para o pessoal acompanhar. Olha, a Tuna terminou em bom nível. É um dos melhores anos da Tuna luso-brasileira no futebol. Eu tenho dito isso repetidas vezes, desde o tempo do Júlio César, também a fase do Inácio brilhante. A Tuna tem mantido uma regularidade no futebol, assustando o Remo e Paysandu, mesmo com uma folha salarial incrivelmente mais baixa. Então, acho que a Tuna vai pegar o Maranhão, que foi 4º colocado do seu grupo. A Tuna tem plenas condições de passar e depois vai pegar o vencedor de Central e Lagarto. Também podem ser ultrapassados, mas julgar times à distância, se a gente ver, sempre é perigoso. Mas eu acho que a Tuna está com um caminho bem pavimentado para ir longe na competição. E falando de Série D, nossa equipe conversou com o técnico da Tuna Luso, o Inácio Neto, e ele fez um pedido muito especial a todos os torcedores paraenses para essa segunda fase da Série D. Vamos ouvir. Você que é torcedor do Clube do Remo, você que é torcedor do Paysandu Esporte Clube, que admira também, que sempre está apoiando o trabalho do Inácio Neto, venha apoiar a Tuna Luso, vamos encher o Souza, lotar, fazer realmente um caldeirão paraense, porque a Tuna Luso tem feito um grande esforço para colocar um time paraense na Série C novamente. Isso não vai faltar empenho.
conto com vocês, quero aproveitar essa oportunidade para convocar o torcedor paraense. Vamos apoiar a Águia Guerreira, que eu tenho certeza que a gente dentro de campo vai dar a nossa vida para poder levar alegria, não só para o torcedor Cruz Maltino, mas para o torcedor paraense em geral, porque a Tuna Luz é querida por todos, né? E por falar na Tuna, o técnico Júlio César Nunes está de volta à equipe, mas dessa vez com o cargo de coordenador técnico e vai bater um papo com a gente aqui no Esporte Cultura. Muito boa tarde, Júlio César. Prazer em revê-lo aqui no Esporte Cultura e aqui em Belém também. Fale um pouco sobre como vai ser essa nova função. O que faz, por exemplo, um coordenador técnico? Boa tarde, Matheus, Ivo, Jordana. Muito feliz de estar voltando aqui ao Pará, voltando para Belém. É um povo aqui que me acolheu muito, então estou contente nessa nova função. E um coordenador vem para dar o suporte à comissão técnica. É o que a gente vai fazer no dia a dia, conversando muito com o treinador Inácio, que vem fazendo um grande trabalho. A gente conseguindo dar esse suporte na gestão do elenco, principalmente, conversando com os atletas, gerindo os conflitos, as vaidades que a gente sabe que tem dentro de um grupo de jogadores, mas blindando o treinador para ele estar com a cabeça boa naquilo que é importante nessa reta final, que é o foco na equipe, foco nos jogos estratégicos agora de mata-mata. Jordana. Júlio, muito boa tarde para você. Você enfrentou o Maranhão em 2023, né? A Tuna acabou sendo eliminada naquele ano, mas a situação agora é diferente. A Tuna está com uma excelente campanha na Série D, 100% dentro de casa. Então, como você vê esse confronto contra o Maranhão e, quem sabe, uma campanha de acesso da Tuna, que é o que está todo mundo esperando pelo que está apresentando lá no Souza? Agora é outro campeonato, é um campeonato de mata-mata, é um jogo de 180 minutos. Então a gente precisa pensar muito no adversário, na estratégia que vai utilizar. Nós conhecemos bem o MAC, né? Porque enfrentamos 2023. O próprio Marcinho Guerreiro, o treinador, alguns jogadores que estão lá foram nossos atletas, ou de enfrentar também nós conhecemos. E tudo isso, a nossa experiência, a gente vai passar para a comissão, ajudando, dando esse suporte, vindo para somar, né? A gente não vai tirar a autonomia da comissão, a gente vem para ajudar mesmo de fora das quatro linhas e até agradecer, né, a diretoria por esse convite. Eu falei que um convite da Tuna é sempre uma convocação. E agradecer também a recepção que eu tive de todos lá na Tuna, da comissão, por entenderem que a gente veio para ajudar nessa reta final. E da torcida, que gosta muito de você. Obrigado. Né? Obrigado. Matheus, você roubou minha pergunta. Eu ia perguntar justamente para o Júlio César até onde existe essa separação de funções. Eu conversei com um tunante tradicional, porque não parece, mas tem muito tunante em Belém, só não vão no estádio. Outro dia eu estava num restaurante, tinham 8 numa mesma mesa. Eu digo, por que vocês não vão no estádio, rapaz? É tunante de pijama? Mas voltando à pergunta, justamente eu gostaria que você esclarecesse melhor, porque esse tunante estava preocupado. Mas a coisa estava tão bem, o Inácio comandando, será que o Júlio César vai dar teco lá no trabalho dele? Você já esclareceu que são coisas diferentes. E no tocante à montagem do elenco, que é uma preocupação sempre, o seu trabalho vai ser indicar jogadores, vai ser tratar disso, ou você vai apenas cuidar da parte administrativa, evitando conflitos no elenco? Agora nessa reta final é muito mais ajuste mesmo, né? Não tem muito que a gente mudar, até porque está indo muito bem, então a gente não vai mudar muitas coisas, mas cuidar da gestão do elenco, que eu brinco sempre que o treinador tem que gerir 30 cabeças diferentes, mas gerir a diretoria, os funcionários, a torcida, a imprensa, é muita coisa para o treinador e a gente vem para dar esse suporte para ele. Certo. A gente conhece 80% do elenco que está aí, foram meus atletas, isso facilita muito. Uma conversa individual, um jogador que não está contente por não estar jogando, a gente conversando, dando esse apoio, colocando na cabeça deles que é importante todos estarem pensando em prol do objetivo maior, que é o acesso, e no grupo. Então essa é a nossa função. E reforço sempre a gente está atento, mas agora é muito mais pontual e motivar os atletas que aqui estão. Júlio César, antes da gente encerrar a entrevista, eu queria te perguntar a diferença entre a Tuna que você encontrou em 2023 para a Tuna que você encontrou agora em 2025. Boa pergunta. Foi um trabalho bem difícil 2023, porque nós chegamos sem nada praticamente, né? Tivemos que iniciar do zero, mas a gente fica feliz porque aquela sementinha que nós plantamos, a Tuna conseguiu manter nos últimos anos. E esse trabalho, que está sendo muito bom no momento, vem daquele trabalho que nós iniciamos. Eu fico feliz porque a Tuna manteve uma linha de trabalho, manteve um trabalho de uma comissão permanente,
que é o trabalho do Neto, preparador físico, do Lubrax, preparador de goleiro, do Caio, analista. São profissionais que dão esse suporte para o próprio Inácio. E quando o Júlio saiu, o Júlio foi um dos primeiros a falar para oportunizar o Inácio essa chance no profissional. Se manteve a linha, se manteve jogadores que estavam desde 2023 e com certeza esse é o segredo do sucesso da Tuna nos últimos anos. Jordana. Júlio, nesse momento a gente faz uma campanha também aqui no Esporte Cultura para a torcida estar presente no Souza, porque em campanhas interessantes da Tuna, inclusive quando foi campeã brasileira da 2ª divisão, torcedores de Remo e Paysandu estavam no estádio apoiando. Então, queria que você fizesse uma consideração para a torcida que está acompanhando a gente. A gente tem torcedores fiéis no Esporte Cultura que ficam assistindo a gente e que a gente está fazendo essa campanha, inclusive, para ter renda. Se a gente falou do Águia aqui, que teve condições financeiras de montar uma equipe, a Tuna não tinha toda essa condição financeira e ainda assim consegue ter essa regularidade. A Tuna consegue ter equipes competitivas e vem mostrando, né, um trabalho sólido, consistente, e a gente espera que o nosso torcedor compareça em peso. Nós temos um primeiro jogo dificílimo fora de casa contra o Maranhão nesse final de semana, e no jogo de volta a gente lote o Souza e, como o nosso treinador falou, o Inácio, que todo o povo paraense, torcedor de Paysandu, de Remo que gosta da Tuna, também compareça ao Souza para nós colocarmos o único representante do Pará na Série D, quem sabe no tão sonhado acesso, e uma Série C em 2026. Com certeza. Júlio César, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Ivan Amaral. Obrigado também, jornalista Grupanza, a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.